Ah, é interessante a gente trazer um contexto histórico, a gente entender a questão da Terra nesse processo, e entender que, de fato, nós somos um reduto final, digamos por assim dizer, deste braço de Órion, um pouquinho mais do braço de Órion, né? Ah, quem não é familiarizado, né, com a rebelião de Lúcifer, né, que foi a grande guerra que ocorreu há um bom tempo atrás, se não me engano, há 600 mil anos atrás, né, o que acontece? Muitos sistemas solares, né, estiveram envolvidos nesse processo, onde que eles tiveram que, entre aspas, escolher lados, né, e a coisa ela era um pouco mais sutil de como a gente imagina que porque obviamente eles tinham muito mais conhecimentos. Então, uma das alegações é de que Lúcifer dizia: eu não vejo Deus, eu não me comunico com Deus, então ele não existe. E tanto que ele achava que Jesus, que era, a gente já sabe, né, é um ser que é de um poder, uma energia gigantesca, né? O Cristo planetário? Sim. Então, o que acontece? O próprio Lúcifer achava muitas vezes que Jesus era Deus, porque era o mais próximo que ele tinha de uma referência. Por isso que tem toda essa história bíblica, né, de Deus contra Lúcifer, né, enfim. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, o que acontece? Nesse contexto, sim, escolheram-se lados, inclusive muitos planetas, inclusive Sírios, todos estiveram envolvidos nesse processo, né? Muitos desses planetas, Próquion, enfim, vários desses sistemas solares. E depois disso, né, desse processo, ao longo do tempo, né, quando se acabou essa rebelião, Jesus foi passando por cada uma desses sistemas solares, né, e ele foi, digamos assim, resgatando e recuperando e trazendo, enfim, o que ele tentou trazer aqui para nós, né. E esses seres, conforme ele ia passando pelos sistemas solares, eles não evoluíam, ou seja, havia ciclos, como tem os nossos ciclos aqui que estão acontecendo, e esses seres, eles iam sendo migrados, exilados para outro planeta, e assim ia, e assim ia. E Jesus foi passando pelos esses outros planetas, até um ponto que eles estavam praticamente concentrados aonde? Em Capela. E nós conhecemos bem a história dos exilados de Capela, ou seja, muitos capelinos não eram capelinos. Ele já tem origem em outros planetas. Então já é um processo que eu estou falando aí de algumas centenas de milhares de anos, entendeu? Então, eles foram, e depois, o reduto final, depois de Capela, houve aqui ainda, né, tinha um planeta que ficava entre a Marte e Júpiter, né, que era Maldek, Uhum. ou Erg, né, onde que os dragões foram para lá, tem toda uma história, né, não tem como a gente entrar agora em detalhe, eles também conseguiram, degladiaram lá, explodiram, né, detonaram o planeta, e o reduto final onde foi, vieram para a Terra, no caso há 800 mil anos atrás, e aqui eles ficaram presos. Então a Terra era um planeta prisão. Ainda é, de certa forma, para eles, né? E o que acontece? Agora, para onde que eles serão retirados? Eles irão para um planeta chamado Ceres, que é o quê? É um planeta anão, que é um resquício da explosão deste planeta Maldek, que ele fica no cinturão de asteroides, que é da explosão que ocorreu desse planeta, ou seja, entre Júpiter e Marte. E eles sabem que vão para lá, né? E eles não têm o que fazer. E sim, foi dividido, e teve guerra, e teve um monte de problema. Só que lá a passagem de Jesus foi muito incrível. Assim, foi muito incrível, né? Quando ele passou para lá para realmente organizar a casa, né? Então lá, por isso que se deu um salto Lá em gigantesco, Sírios, porque então era Jesus ou era algum outro Cristo planetário? Jesus, porque Jesus Sananda, né? Ele é algo que, na verdade, a gente nem consegue. Esses seres das trevas que estão aqui no planeta Terra até hoje, eles vieram sendo levados, vieram sendo trazidos de exílio em exílio, de expurgo em expurgo, foi ficando um resto residual, digamos assim, desses seres que são os mais difíceis de haver o tratamento, digamos assim, de haver a modificação de conduta frente ao alinhamento com as leis universais. E esses seres, é claro, como eles não são destruídos numa forja cósmica, eles não são reforjados, né? Eles vão para caminhos de retificação e eles vêm vindo, passaram muitos para o planeta Capela e segundo a história
fazem 40 mil anos capela, né? Que Isso. houve os exilados para a Terra e que houve o exílio da árvore do Evangelho, né? Que foi também um grupo de seres que veio aqui para a Terra, que aqui iriam ter a missão de começar a desenvolver até mesmo o espiritismo, dentre outras Isso, é. traços da luz. Só para deixar claro, né? Esses de 800 mil anos são os dragões. São esses seres que eles perderam literalmente, eles não têm mais nem corpo astral. O que eles têm é um corpo mental concreto. É só o corpo mental concreto, é só o que eles têm. Tanto que eles não conseguem sair daqui porque nós temos dois campos de proteção ao redor da Terra. Temos o campo magnético gerado pelo núcleo da Terra, mas temos também todas as naves da Confederação que ficam ao redor da Terra, fazendo um outro campo. Então temos dois campos de proteção aqui, né? Que faz com que eles não consigam sair daqui. Né? Então, se um falhar, tem o outro, né? Então, assim, esses que vieram depois, vieram de capela, somos a maior parte das pessoas que estão encarnadas aqui, entende? Não são esses dragões, não são esses Sim, caras, né? os dragões não conseguem encarnar. Não, não. Aí o que acontece? Tanto que essa saída deles agora, que eles serão levados, esses dragões, eles não querem dominar a Terra, eles querem explodir a Terra, porque eles querem o quê? Destruir a prisão, eles estão numa prisão. Já os magos das trevas, eles querem dominar, entendeu? Os magos das sombras querem dominar a Terra, os dragões não, os dragões querem destruir, eles querem romper, é a única forma de eles se libertarem da Terra, essa que é a ideia. Só que daí eles não conseguem, porque eles estão todos, né, trancados lá e tal, no fundo da Terra, muitos estão petrificados, entende? Aí os dragões vão sendo levados para Ceres, que é esse planeta anão, resquício de Maldek, e lá já tem laboratórios preparados para começar a fazer o quê? Reconstrução do corpo astral deles. Porque eles não têm. Porque para que isso? E isso, claro, a gente está falando de milhares de anos que eles vão ficar lá para reconstruir esse corpo astral, para que eles comecem o quê? O processo de reencarnação, provavelmente daí é em outro planeta. 26% desperto apenas. Tá, então 74% de adormecidos. Então, assim, é um processo que a gente precisa ir acordando eles, porque a gente precisa ter esse suporte, essa sustentação, né? E assim, e o despertar não é, a pessoa agora ela virou um santo, né? Não, o despertar é simplesmente ganhar consciência sobre essas coisas, né? Entender isso que não tá, que tem muito mais coisas, além de simplesmente da vida, né, que eu chamo de vida, feijão com arroz, né, que vai bem além disso, e isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que estão aqui são justamente essas pessoas que estão nesse último reduto, né, desse processo lá daquelas guerras que aconteceram há 600 mil anos atrás, que foram sendo empurradas para uma outra sistema solar, outro sistema solar, passou por Capela e veio para cá, entendeu? Então, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. E no caso até desses dragões, né, eles não têm mais acesso, entendeu, a esse corpo. Ele existe, obviamente, mas ele é sutil. Mas é como se ele tivesse completamente embaçado. A luz não passa e não chega nada para eles, entende? Mas nós, nesse projeto, que inclusive é uma das ideias, né, das propostas do projeto Cavina, né, é justamente fazer com que as pessoas com todas essas infinidade de ferramentas e conhecimentos, e, enfim, mudança de vida, você começa a viver mais esta quinta dimensão. Viver mais, não quer dizer que a gente vai para a quinta dimensão, isso vai demorar um bom tempo, mas você comece a viver a sua vida aqui, manifestando com esses insights, essas intuições, essas centelhas da quinta dimensão, entende? Nas suas escolhas, enfim, mas, e essa que é a ideia, e é isso que vai fazer a total diferença.